E aí galera, como a maioria já sabe, eu estava falando de desafios nas redes sociais, eu não me envergonho do Evangelho, e eu fui desafiado pelos meus amigos Rodrigo Sorãos e Paulo Eduardo Romarinho em compartilhar uma palavra com vocês. Desafiado aqui estou para compartilhar. E a passagem que eu quero falar com vocês, ela se passa em 1 Samuel, a partir do capítulo 1, e ela nos conta a história de uma mulher chamada Ana. Ana tinha um marido chamado Eucana, e Ana era estéril, ela não podia ter filhos. E imagine você numa sociedade em que a mulher era vista com o único propósito da mulher que a mulher tinha era engravidar e ter filhos, gerar filhos. E a sociedade, a mentalidade da sociedade era que se a mulher não pudesse gerar filhos, ela fosse estéril, ela era amaldiçoada por Deus. A causa dela não gerar filhos era maldição de Deus sobre a vida dela. Ou seja, Deus tinha pesado a mão sobre a vida dela. Deus tinha cerrado a sua madre, o seu ventre, para que ela não pudesse ter filhos. Essa é a mentalidade da sociedade daquela época. Imagina você o sofrimento de Ana. Imagina o que Ana passou, margeada, a sociedade sendo humilhada. Imagina grupos da sociedade não olhavam para a cara de Ana porque ela tinha a marca da maldição sobre a vida dela, e a marca da maldição era infertilidade. Ana não podia gerar filhos. Imagina a amargura de alma que Ana tinha, a frustração por não poder gerar filhos. E essa sociedade tinha por costume que se a primeira mulher não desse filhos, não gerasse filhos ao seu marido, herdeiros ao seu marido, ele poderia sim escolher uma segunda esposa. E assim fez Eucana. Eucana escolheu uma segunda esposa, que o nome dela era Penina. E para a amargura maior de Ana, Penina teve vários filhos. Teve filhos e filhas. Imagina você se colocando no lugar de Ana, vendo a segunda esposa do seu marido tendo vários filhos, e você nada, após anos e anos tentando, nada. Era seca, não tinha nada, não saía nada do ventre de Ana. Imagina você que com certeza ela procurou vários médicos, com certeza ela procurou vários métodos, vários curandeiros, vários remédios para que eu pudesse curar e pudesse gerar filhos, dar filhos ao seu marido Eucana. Mas nada dava resultado. E como era costume de Eucana subia todo ano ao templo do Senhor para ofertar, para sacrificar e para adorar o Senhor. E levava suas mulheres e seus filhos. E em uma dessas ida ao templo do Senhor, Penina pegou muito no pé, como já era costume de Penina pegar no pé de Ana, porque ela podia gerar filhos e Ana não podia. E Penina pegou muito no pé de Ana, irritando demais Ana, e Ana se amargurou demais de alma. A Bíblia nos relata que Ana, depois de ser ofendida, ser machucada por Penina, se trancou no quarto e não comeu e não bebeu, e chorou, só chorou, só chorou, só chorou. Mas Ana, depois desse fato, teve um posicionamento que mudou a história da vida dela. Talvez hoje você tenha vivido amargura de alma, esterilidade em alguma área da sua vida. Pode ser uma vida sentimental, na área financeira, pode ser doença no seu corpo que tem te atacado, tem te afligido tanto. Pode ser um ente querido que esteja doente ou está nas drogas. Tantas coisas nos traz amargura de alma. Hoje pode ser você que esteja com amargura de alma, chorando, depressivo, cabisbaixo, sem se alimentar porque não tem fome, de tanta amargura.
Lembre-se, Ana também estava assim. Mas ela teve um posicionamento que mudou a história da vida dela, que mudou o quadro circunstancial da vida dela. Ela teve um posicionamento, ela tomou uma decisão, e a decisão dela era: chega, eu não aguento mais sofrer. A decisão dela foi: chega, já basta, eu não aguento mais sofrer. Como que ela fez isso? Em 1 Samuel ainda, no capítulo 1, no versículo 9, eu quero ler para vocês o posicionamento de Ana. Depois que se passou, que ela saiu do quarto, a Bíblia nos relata essa passagem, no versículo 9. Então, Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, se assentava numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ou seja, o posicionamento de Ana foi se quebrantar ao Senhor. Ela foi buscar recursos para que você entenda em quem podia mudar o quadro circunstancial da vida dela. Ela foi buscar, ela foi chorar, ela foi se humilhar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais passar por privações, eu não aguento mais essa amargura de alma, essa depressão que não sai. Eu cansei já ir em psiquiatras, em psicólogos, e nada muda na minha vida. Eu quero mudança, eu não aguento mais. Ela fez isso, ela clamou ao Senhor, ela buscou, ela se derramou. E por ela se derramar, ela se quebrantar, ela tomou uma decisão. E tem uma frase que tem falado muito no meu coração nos últimos meses, que é a seguinte: as decisões que nós tomamos revelarão qual será o nosso destino. Ou seja, as decisões que nós tomamos revelam onde nós vamos chegar. Se nós tomamos a decisão de ir para a direita, nós vamos chegar no caminho da direita, nós vamos chegar na direita. Se nós decidimos ir para o caminho da esquerda, nós vamos chegar na esquerda. As decisões que tomamos revelam onde nós vamos chegar. E Ana decidiu: chega, não aguento mais. Eu vou buscar recurso onde tem recurso, onde o médico dos médicos pode me curar. Sim, os médicos são usados por Deus. Eles têm sim excelentes médicos que podem te auxiliar na cura, mas quem cura é Deus. Deus dá e capacita e dá os dons aos médicos para curar. E assim foi Ana se quebrantar ao Senhor. E tem uma coisa mais, um pouquinho mais abaixo, nos versículos abaixo, fala sobre essa oração e fala também que Ana perseverou em orar. Ela continuou insistente, perseverando, porque não adianta você decidir nesse caminho e simplesmente quando você chega na metade do caminho você desiste: chega, não aguento mais, eu vou voltar. Não é assim. Você tem que perseverar, porque se você decidiu ir para a direita, você vai chegar na direita. Se você decidir buscar e confiar em Deus, Deus tem um resultado para a tua vida. E no versículo 20 de 1 Samuel, capítulo 1, revela qual foi o resultado da confiança, do quebrantar de Ana. E eu quero ler para vocês. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu. Olha, uma mulher que anos e anos e anos e anos tentando. E não tinha filhos. A palavra diz que ela concebeu. E teve um filho que chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Aquilo que você coloca diante do Senhor, Deus ouve a tua oração e ouve a súplica do teu coração. E quando você se quebranta e decide perseverar no caminho do Senhor, Ele honra a tua fé. Ele honra a tua decisão. E assim como aconteceu com Ana, eu profetizo que vai acontecer na sua vida. Amém? Essa é a palavra que
Deus colocou no meu coração. Eu fui desafiado pelo Rodrigo Soranos e pelo Romarinho, nosso querido Paulo Eduardo. Abraço, querido, nós amamos você. E eu quero agora desafiar três pessoas no projeto Eu Não Me Envergonho do Evangelho, que a primeira é o Vitor Emanuel, nosso parceiraço, Caio Gola, meu amigão, e Robson, abraço, queridos, cumpram o desafio que o Senhor tem proposto para vocês, para anunciar a palavra de Deus. Até mais.